Olá a todos, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro. Sou especialista em retina e vítreo e também em ultrassom ocular. Como é que a gente avalia a retina normalmente no consultório? Quando o paciente vai buscar o oftalmologista, além do exame de óculos, é muito importante fazer o exame de fundo de olho, que é chamado de mapeamento da retina. E o que é o mapeamento da retina? Nada mais é um exame que o próprio médico consegue ver a retina ao vivo. E para isso a gente precisa usar o colírio para dilatar a pupila, para que a pupila fique bem maior e através de um jogo de lentes e luzes a gente consiga ver a retina de uma forma completa. E geralmente a gente indica que o paciente, quando vá ao médico oftalmologista, leve um acompanhante para que ele não tenha que dirigir, porque muitas vezes quando você pinga esse colírio fica um pouco difícil de sair à luz do dia e de dirigir o automóvel. Aqui é só um exemplo para vocês de como é feito o exame. Então a gente tem um jogo de lentes que a gente usa no consultório. Não é um exame que dói, é um exame indolor. A gente joga uma luz na direção do olho do paciente, usa esse capacete que a gente chama de OBI e examina os dois olhos, um de cada vez. E através desse exame de mapeamento da retina, a gente consegue identificar as doenças do fundo do olho da retina. Hoje em dia, a gente tem um arsenal muito grande de equipamentos e exames na oftalmologia. E principalmente nessa área da retina, nós temos muitos aparelhos mais modernos que conseguem avaliar o olho por dentro. A gente chama isso de avaliação multimodal da retina. O que seria? Através de vários exames, sem contraste e com contraste, a gente consegue avaliar se a retina está normal, se a circulação da retina está normal e se precisa fazer exames mais detalhados. Existe um exame super moderno, que a gente chama de OCT, que é o exame de tomografia de coerência óptica. E o que é esse exame? Ele é um pouco diferente da tomografia que a gente sabe no dia a dia para outras partes do corpo. Ele é uma tomografia em que o paciente encosta o queixo para fazer o exame, tira-se fotos do fundo do olho bem rápidas e através dele a gente consegue ver várias camadas da retina, que são 10 camadas. Então imaginem que a gente, através desse exame, consegue ver a retina por dentro. Então, para facilitar entender o que é esse exame, aqui eu tenho esse modelo de olho para vocês verem. Então, a gente, recapitulando, entra aqui na parte central do olho. A gente tem o gel vítreo que compõe o olho quando a gente nasce, então dentro do olho tem um gel. Nessa parte da frente, quando fica embaçado, é a catarata, que a gente faz a cirurgia e coloca uma lente. E aqui é o olho humano na parte da retina. Então aqui tem um nervo óptico que conecta com o cérebro e aqui atrás é a retina. Então imagine que a tomografia ela vai avaliar essas camadas aqui da retina, se estão com algum problema ou não. Então a gente consegue ver em vários cortes bem fininhos e bem detalhados como está a anatomia e se tem alguma doença na região central da retina, que é a mácula. Então, além de ter o OCT, temos também alguns exames de contraste, que a gente chama de angiofluoresceinografia. É um exame que você faz contraste tomando oral ou mesmo endovenoso em alguns casos. Os aparelhos mais modernos que a gente tem conseguem fazer com que os pacientes não precisem sempre usar contraste endovenoso, pode só usar o contraste oral. Aqui é um exemplo de um exame antigo em que ele só pega a parte central do olho. E hoje em dia nós temos os exames mais modernos que pegam toda a região da retina, 360 graus, que a gente chama de angiografia panorâmica. Nos casos de doença da mácula, a gente pode até usar esse artifício de exame de angiografia, mas acaba usando muito mais o OCT, a tomografia, como eu falei. Então o OCT ele é um exame rápido, moderno, indolor e que a cada dia está evoluindo. Antigamente, a gente não conseguia ver com tantos detalhes cada camada da retina. Hoje em dia, com a tomografia, a gente consegue ver micrômetros, quase como se fosse um corte histológico, quase como se fosse uma lâmina de laboratório. Então aqui vocês veem um exemplo de um médico mostrando para o paciente as alterações da tomografia. E até mesmo para o paciente e para o acompanhante é muito mais fácil de explicar quando nós temos as imagens da mácula. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como são as camadas da retina.
Então imaginem que a gente fez aquela tomografia e nós temos a retina totalmente normal, com 10 camadas. Aqui os coloridos é só para vocês entenderem que cada camada tem um papel, uma função. E o olho normal tem essa configuração, a mácula ela faz essa curva aqui, a fóvea, que é a parte central da mácula. Então o olho das pessoas que não têm doenças na mácula é assim, começa daqui, faz essa curvinha e volta. Então esse aqui é um exame normal de tomografia. Hoje em dia nós temos alguns aparelhos mais modernos, como esse que eu estou mostrando na figura, e que a gente tem a oportunidade de ter para todos os pacientes que vêm na clínica. Esse aparelho ele foi lançado esse ano no Brasil e ele avalia não só a retina como o nervo óptico e avalia todas as camadas da retina e do nervo óptico. Aqui é só um exemplo de paciente que tem glaucoma, que também pode fazer esse exame de tomografia. E além disso pode ser avaliado também a parte da tampinha do relógio, como eu expliquei para vocês, que é a córnea. Então imagine que um paciente fez uma cirurgia de catarata e quer ver se a lente da catarata está estabilizada e está correta. Dá para ser avaliada nesse exame. O paciente tem uma doença na parte da frente do olho, dá para avaliar nesse exame. E aí, além disso, a gente consegue também fazer um exame dos capilares, dos vasos sanguíneos da retina, sem colocar nenhum contraste. Então, é fascinante, pois esse exame ele consegue avaliar as células do sangue que vão caminhando nos vasos sanguíneos e vão preenchendo essas veias e artérias da retina de uma forma computadorizada. Então é como se a gente estivesse vendo o paciente com um exame de contraste, só que não foi colocado nenhum contraste na veia e nem tomou o xaropinho do contraste. E além disso ele faz uma configuração 3D dos vasos sanguíneos e da retina. Então é realmente um exame muito moderno, hoje atual para quem é especialista em retina, e muito utilizado para avaliar doenças vasculares e também doenças da mácula, que é aqui na região central. Aqui é outro exemplo para vocês de várias imagens de tomografia sem contraste nenhum. Então, imaginem que a gente consegue avaliar todas as camadas da retina em várias superfícies e, além de tudo, a gente vê como é que foi tirada a foto da retina e depois a gente vê a tomografia totalmente normal aqui embaixo. E esse exame, hoje em dia ele faz essa angiografia, ele avalia o fluxo sanguíneo na retina. Então imaginem que pacientes que têm diabetes, pacientes que têm alterações de hipertensão arterial, podem ter alterações na retina, no seu fluxo de oxigênio, e isso ser quantificado na tomografia. Então vocês veem aqui nesse corte, que tem vários pontinhos vermelhos, nada mais é do que o fluxo normal de sangue na retina e embaixo da retina. Então num paciente que tem uma retina e uma mácula sem alterações, vai apresentar esses pontinhos vermelhos de fluxo normal de oxigenação. E também aqui embaixo mostra que está tudo normal no mapa de fluxo. Como eu falei, pode ser avaliado também o nervo óptico, nas doenças como glaucoma. Ele avalia tanto o tamanho do nervo óptico quanto a parte de dentro, que é muito importante em pacientes que têm glaucoma, o fluxo da cabeça do nervo óptico para saber se tem alguma falta de oxigenação, e o mais importante é avaliar a camada de fibras nervosas. Então, a gente sabe que do nervo óptico saem fibras nervosas que conectam com o cérebro, e essas fibras nervosas têm que estar totalmente sadias para que o paciente consiga ter um campo visual normal. Quando o paciente tem glaucoma, ele acaba tendo alterações aqui que são identificadas nesse exame.